Amém. A paz do Senhor, meu amado. Eu vou deixar aqui um vídeo aqui nesse canal aqui, né, no canal aqui. Eu queria dizer para você que eu relutei muito a fazer esse vídeo. Eu não quero aqui ir contra igreja nenhuma, ir contra denominação nenhuma, ir contra doutrina nenhuma. Mas apenas eu quero deixar aqui o vídeo porque as pessoas perguntam e eu tenho que responder. Eu tenho que responder à luz da Bíblia, aquilo que eu acredito, aquilo que eu vejo da maneira que eu vejo. E é no livro de Malaquias, no capítulo 2 em diante até o 3, que eu vou deixar esse estudo aqui. Não é nenhuma pregação, é mais um estudo. Mas eu quero aqui que você entenda que você pode discordar de mim, você pode fazer o que você quiser, da maneira que você quiser, né? Mas é a maneira que eu acredito, nós temos a liberdade de acreditar naquilo que nós lemos perante a luz da Bíblia, né? E aqui eu quero começar aqui, antes disso eu quero orar. Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, que só possa, Pai, encher minha vida com a Tua presença, que esse estudo venha aqui, Pai, para esclarecer ou para tirar dúvidas de muitos. Pai, em nome poderoso de Jesus, Pai, que cada um venha para entender conforme aquilo que está escrito na Sua palavra, no nome de Jesus, amém. Amém? Então aqui eu quero começar aqui no versículo 1, versículo 1 do capítulo 2 de Malaquias, que está escrito assim: agora, ó sacerdotes, este mandamento é para vós. Você vê aqui que Deus, ele já começa a falar com os sacerdotes. Ele já começa a falar: o mandamento é para vós. Se não ouvides e se não propuderes no vosso coração da honra a meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei maldição contra vós e amaldiçoarei as vossas bênçãos, e também já as tenho amaldiçoado, porque não aplicais isso ao coração. Você vê aqui que os sacerdotes daquela época já estavam recebendo a maldição de Deus, porque estavam se desviando do caminho do Senhor. E aqui eis que reprovarei as vossas sementes, espalharei o esterco sobre os vossos rostos, e o esterco das vossas festas solenes é para junto deste sereis levados. Então sabereis que eu vos enviarei este mandamento para que a minha aliança fosse com Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Você vê aqui que o Senhor está irado. O Senhor, ele está com certeza ali, está muito triste com a tribo de Levi e todos os sacerdotes daquela época. Então aqui ele fala: então sabereis que vos enviei esse mandamento. A minha aliança com ele foi de vida e de paz. Eu lhes dei para que temesse. Então temeu-me e assombrou-se por causa do meu nome. Sim, eles temeram o Senhor, mas aqui o Senhor com certeza está irado com eles. O livro de Malaquias não fala só sobre dízimo e fala sobre oferta. O livro de Malaquias ele fala sobre várias coisas. Nesse capítulo aqui, do 2 em diante, você vê que o Senhor aqui ele está falando aos sacerdotes de Israel. Não é para a igreja. É claro que tudo que está na Bíblia, toda palavra que está escrita na Bíblia é de entendimento para todos nós. Mas você vai ver claramente sobre isso. A lei da verdade esteve na sua boca, a iniquidade não se achou nos seus lábios. Andou comigo em paz, retidão, e da iniquidade converteu-se a muitos. Então você vê, a lei teve na boca deles, mas eles se apartaram. Eles se apartaram do Senhor, né? Não se achou nos seus lábios. A lei do Senhor não se achava no lábio dele, porque os lábios dos sacerdotes devem guardar o conhecimento da sua boca, devem os homens buscar a lei, porque ele é o mensageiro do Senhor dos Exércitos. Então você vê que o sacerdote aqui, hoje nós somos sumos sacerdotes na nossa casa, e os pastores e os padres são sacerdotes das igrejas, mas eles devem levar a palavra do Senhor. E aqui você vai ver que naquela época os sacerdotes estavam desviando o povo, não estavam ensinando o povo como deveriam ensinar. Eles não estavam falando da lei do Senhor ao povo. E aqui no 8, mas vós desviaste do meu caminho, e muito fizeste tropeçar na lei, corrompeste a aliança de Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Eles corromperam a aliança. Você está vendo aqui que no capítulo 2, no capítulo 2 e antes, só fala-se aos sacerdotes. É claro que hoje, se você trouxer para hoje essa palavra, muitos sacerdotes do Senhor, que são pessoas que são para levar a palavra do Senhor, estão corrompidos também. Mas hoje nós estamos na graça, você não pode esquecer disso. Nós estamos na dispensação da graça. Eu sou dispensacionalista. Nós estamos na dispensação da graça. Eu não sou da teologia da aliança nem do pacto. Nós somos da dispensação da graça. Eu sou da igreja. Nós somos a igreja. O Senhor tem 3 povos distintos. Um é a igreja, outro é Israel, que ele vai ainda resgatar. Ele diz: eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus naquele dia. E ele também tem os gentios, aquele qual não vão se converter.
né? Aqueles a qual não querem conversão, mas aí nós estamos aqui lutando e pregando para eles. E aqui, por isso também eu vos diz, eu vos fiz desprezáveis, indignos diante de todo o povo, visto que não guardaste os meus caminhos, mas fizeste acepção de pessoas na lei. Ainda se achavam melhores que os outros. Então o Senhor se fez desprezível os sacerdotes. O povo já não olhava para eles, mas com um olhar de respeito, como se deve olhar um sacerdote. Não temos nós todos o mesmo Pai? Não nos criou o mesmo Deus? Por que agimos aleviosamente, cada um contra o seu irmão, profanando a aliança do vosso país? O que acontece? Judá tem sido desleal, abominável, e se cometeu em Israel, em Jerusalém, porque Judá profanou o santuário do Senhor, a qual ele ama, e casou-se com filhos de Deus estranhos. E aqui eu paro. Aqui eu paro, que eu não quero entrar nessa situação do casamento, né? A qual o Senhor aqui também ele vai abominar o casamento deles, porque eles casaram com mulher estranha e depois largaram as mulheres que era da sua mocidade. Primeiro eles casaram e depois largaram para ficar com mulheres novas. Eu não quero entrar nesse tema. Mas você vai ver aqui que até agora você não viu o Senhor falando com a igreja. Você não viu ele falando com a igreja. Ele está falando aqui com o povo de Israel, com os sacerdotes. É claro que isso vale para o sacerdote hoje, vale para o sacerdote de hoje. Vale sim, porque muitos sacerdotes de hoje estão desviando o povo mais do que estão pregando a palavra do Senhor para o povo. Estão fazendo mais o povo pecar do que convertendo o povo. Estão tendo uma teologia de prosperidade, aonde se você não tiver dinheiro, você está doente. Aonde se você estiver doente, você está pecando contra o Senhor. E na verdade não é isso. E você vai ver aqui, no versículo 1 e diante do capítulo 3, você vai ver que continua essa pregação. O Senhor ele mudou de assunto um pouquinho, para falar dos casamentos, mas depois ele voltou na mesma situação. Você vê aqui, eis que vos envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim, e de repente virá ao seu tempo, no tempo do Senhor, a quem vos buscais, o mensageiro da aliança, a quem vos desejais, eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Você tem que entender que esse livro, ele teve um período de 400 anos de silêncio, a qual depois o último mensageiro era João Batista. Depois dele, foi o primeiro mensageiro, não foi o último, não foi, desculpa. Foi ali mais um mensageiro que o Senhor ia enviar. Você vê que ali no livro de Isaías está escrito: voz do que clama no deserto, endireitai o caminho para que venha o Senhor. Então esse é João Batista, o próximo profeta, que ficou 400 anos para poder chegar depois disso. Enfadais ao Senhor com vossas palavras, ainda dizeis: em quem enfadamos? Nisto dizeis: qualquer que faz o mal passa por bom aos olhos do Senhor, desse é que ele se agrada. Aonde está o Deus do juízo? Então você vê aqui, eles estavam enfadando o Senhor, aqui o último capítulo, versículo 17 do capítulo 2. E aqui ele fala: enviarei o meu mensageiro. E depois de 400 anos no livro de Malaquias, nesse período de silêncio, a qual teve o livro de Macabeus, aonde teve a revolta de Macabeus, onde teve várias situações que aconteceram. E ali chegou João Batista, ali, a voz que clama no deserto, endireitando o caminho, e ali propagando a nova aliança do Senhor, que seria a vinda de Cristo. Você vai ver isso aqui, porque ele vinha e depois viria a Cristo, ele estava preparando o caminho para Cristo, Mas aqui fala: mas quem suportará o dia da sua vinda? E quem subsistirá quando ele aparecerá? Porque ele será como fogo e ouvíveis, e como sabão dos lavandeiros. Então ali vai dizer: como você purifica o ouro? É queimando. E para que serve sabão? Para lavar, para purificar. E você vê que aqui a tribo de Levi e alguns da tribo de Judá estavam sujos, e assim dizia o Senhor: assentar-se-á como fundidor, purificará a prata, purificará os filhos de Levi. Olha, mais uma vez, os filhos de Levi, não está falando da igreja, E refinará como ouro e como prata, então o Senhor trarão ofertas de justiça. Então diz aqui, você está vendo aqui uma situação que você vê: quem suportará aquele dia? Já está falando da vinda de Cristo, a qual nós estamos esperando depois do arrebatamento da igreja. Quem suporta? Porque antes disso, Israel não vai se converter. Israel não vai se converter. Alguns israelitas sim. Você vai ver que os judeus messiânicos estão se convertendo. Mas antes disso, antes da vinda do Senhor, a qual vai vir depois da grande tribulação, e pisará no Monte das Oliveiras, Israel não vai se converter. Primeiro vai ter o anticristo e tudo aquilo que vai acontecer no livro de Apocalipse. Então você aí sim, o Senhor vai consertar, ter um conserto com Israel. Mas não está falando da igreja até agora.
Apesar dessas palavras servirem para a igreja, serve para a igreja. Claro, porque toda a Bíblia é inspirada, né, ela é ali para nós podermos aprendermos com erros e acertos do Antigo Testamento, né, e a aliança do Senhor Jesus, a qual nós andamos hoje na graça. Então você vai entender que não está falando assentar-se-á como fundidor e purificará a prata, como prata, né? Aqui fala no capítulo 4, versículo 4 do capítulo 3. E a oferta de Judá e Jerusalém será agradável ao Senhor, como nos dias antigos, como nos primeiros anos. Você vai ver que ali, você vai ver que quando o templo ficar pronto, vai ter de novo as ofertas. Vai voltar de novo tudo aquilo. Mas, porém, o anticristo vai entrar ali e vai fazer abominação naquele lugar. E ainda assim a oferta não vai ser uma oferta para o Senhor. Mas ele naquele grande dia, a oferta será agradável ao Senhor. Porque desde quando a tribo de Levi e os judeus se desviaram, até hoje eles não voltaram para Deus. Porque quando Jesus voltou, eles rejeitaram o Senhor, que é o Filho de Deus. E nós, os gentios, o aceitaram. E fala, eu irei para um povo que não me chamou. Irei para um povo que não me chamou. E atenderei um povo para a qual eu não vim. Ele fala isso na palavra, né? Aqui, ó, chegar-me-ei a vós por juízo, serei como uma testemunha veloz contra os feitos. Olha só o que estava naquela época dentro do templo do Senhor, naquela época entre o povo de Jerusalém, naquela época no meio da tribo de Levi. O que tinha naquele meio? Chegar-me-ei vós para juízo. O que é juízo? É um concerto que ele vai fazer com eles. E serei uma testemunha veloz contra os feiticeiros, contra os adúlteros, contra os que juram falsamente, contra os que defraudam de arista em seu santuário, e a viúva e o órfão, e que pervertem o direito do estrangeiro, e não me teme, diz o Senhor dos Exércitos. Você vê que jornaleiro é todo aquele que trabalha. É todo aquele que trabalha. No 1 de Ais de Abacuque fala, ai de você que bebe do seu irmão e toma vantagem, ai de você que estende os seus terrenos em cima de sangue das pessoas. Ali está falando sobre isso o livro de Abacuque. E ele fala aqui, né, que defrauda diarista em seu salário. Tem muita gente que cresce pagando mixaria, tem muita gente que estão crescendo, você vê que na China lá, está crescendo aquilo tudo lá, e o trabalho é escravo, que está dizendo, naquela época era a mesma coisa que estava acontecendo. Feiticeiros, adúlteros, que juram falsamente, defrauda diarista, né, o seu salário, não dá o dinheiro da viúva. Você vê que as igrejas estão catando tanto dinheiro, não todas, é claro, não vamos generalizar, mas tem pessoas que estão milionárias, trilionárias, e você não vê fazendo obra social. Pelo contrário, você vê que as outras religiões ajudam mais o povo do que a própria igreja evangélica. Você vai ver isso. Você vê que estão juntando seus celeiros. Mas a promessa do Senhor para a igreja não é uma promessa, vê lá nas 7 igrejas de Apocalipse, que fala, aquele que vencer, dar-te-ei a coroa da vida, e sentará comigo na minha direita. Não é uma promessa. Não é uma promessa, novas terras, novos céus e novas terras. Você vai ver que não é uma promessa terrena. A promessa da igreja é uma promessa espiritual. Nas regiões celestiais, a nossa bênção é nas regiões celestiais. O nosso galardão é no céu com o Senhor. Mas infelizmente não é isso que nós estamos vendo aqui. E eles pegam o livro de Malaquias e só levam Malaquias 3:10. Então eu estou aqui lendo versículo por versículo contigo para que você venha entender. O vídeo vai ficar grande, mas se você quiser aprender, você vai aprender. Porque eu, Senhor, não mudo. Fala aqui no versículo 6. Não mudo. Por isso, vós filhos de Jacó, não sois consumido. Por que ele não é consumido? Porque o Senhor não muda. Ele prometeu, ele cumpre. Ele cumpre. Eles, por mais que eles tenham se desviado, o Senhor não estava ali consumindo eles, mas estava querendo um conserto com eles. Eles vão se salvar no final? Vão encontrar a salvação, com certeza. Mas quando se converterem, né, você vai ver que o Senhor, ele não muda. Olha alguma coisa na tua cabeça. O Senhor fala, a misericórdia dele, diz, a misericórdia do Senhor é a causa de não sermos consumidos. Porque todos nós somos pecadores. Não existe, no livro de Romanos fala que todos pecaram e todos foram destituídos da glória do Senhor. E hoje nós estamos na graça. Não existe isso. Entendeu? E aqui fala, versículo 7, capítulo 3. Desde os dias dos vossos pais, vos desviaste dos meus estatutos, e não guardaste. Tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em que haveremos de tornar? É tipo aquela pessoa, tá igual hoje. Às vezes a pessoa, eu sou pecador, todos nós somos. Às vezes nós estamos pecando e achamos que estamos com o Senhor. Mas na verdade não estamos. Quantas vezes nós estamos andando num caminho de pecado, falo nós, porque eu também sou pecador, e nós achamos que estamos com o Senhor, mas não estamos. Na verdade nós estamos pecando. Na verdade nós estamos ali
fazendo algo que não provém do Senhor. E ele não consola porque ele não muda. Ele não muda, ele falou, ele prometeu, ele vai cumprir. A misericórdia sua é a causa de não sermos consumidos. E ele fala aqui, mas aí a pessoa é cínica. Ele fala assim, diz o Senhor dos Exércitos, mas vós dizeis, em que haveremos de tornar? Em que haveremos de tornar? Você vai ver aqui, eles tinham se afastado do Senhor, estavam no meio de feitiçaria, adultério, roubando as pessoas, fazendo as pessoas trabalhar de graça, estavam fazendo tudo de errado, não estavam dando dinheiro da órfã e da viúva. Mas mesmo assim, ele estava falando assim, em que estamos defraudando o Senhor? Eu não sei se você sabe, mas a tribo de Levi, está no livro de Deuteronômio, eu vou ler para você daqui a pouquinho, é a tribo a qual ela recebeu, ela foi incumbida de cuidar do templo do Senhor. Ela não tinha terreno. Então todos levavam o dízimo para ela, para que ela tivesse condições de manter a casa do Senhor. E ele está fazendo o quê? Ele está ficando para eles. Está pegando tudo para eles. Eles estavam desviados. Isso aí estava errado, isso aí estava errado. Isso aí você vai ver que quando o Senhor, você vai ver que no Davi, quando foi trazer a arca, que aquele homem tocou na arca, ele morreu. Mas você vai ver que mais tarde, entre esse período de silêncio, sacrificaram um porco dentro do templo e não aconteceu nada com o cara. Nada com aqueles que sacrificaram, porque o Senhor já não estava mais ali. Já viu? E acabou-se. Foi-se a glória do Senhor, né? E aqui ele fala, você vai ver aqui é a grande passagem que todo mundo gosta de pregar. Todo mundo gosta, chama os irmãos de ladrão, fala que os irmãos estão roubando o Senhor, fala isso tudo, mas eu vou aqui pregar essa palavra para você aqui, né? Roubará o homem a Deus, todavia vós roubais e dizeis, em que roubamos? Nos dízimos e nas ofertas, com maldição sois amaldiçoado, porque a mim roubais, sim, toda essa nação. Eu já te mostrei lá atrás que o Senhor está falando que a oferta deles só será agradável quando eles voltarem para Deus. Então eu vou aqui ler para você aqui no livro de Isaías, né, no capítulo 53, versículo 4 e 5. Verdadeiramente ele tomou sobre si a nossa enfermidade e as nossas dores, levou sobre si e nós o reputávamos como aflitos, ferido de Deus, oprimido, mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras fomos sarados. Ué, mas espera aí. Como pode? Como pode isso acontecer? O castigo, se Jesus levou a maldição na cruz, e o castigo que traz a paz estava sobre ele, por que eu vou ser amaldiçoado? Ué, mas está errado isso. Então a Bíblia, ela não é certa? O Senhor fala uma coisa numa palavra e fala outra? No livro de Deuteronômio, no capítulo 21, no versículo 22, 23, aqui está escrito aqui, quando também, se alguém houver pecado, digno do juízo de morte, e for morto, é pendurado no madeiro. E seu cadáver não permanecerá no madeiro, mas certamente enterrarás no mesmo dia, porquanto pendurado é maldito de Deus, assim não contaminarás a tua terra, que o Senhor teu Deus te dá como herança. Peraí, meu amigo, tem coisa errada aqui. Ué, Jesus Cristo se fez maldição por mim? Ele não morreu por mim? Ele não é o cordeiro? Então como pode eu achar que você é amaldiçoado? Como pode eu achar que você é amaldiçoado? Você vai ver no livro de Joel, você vai ver certamente ali que vinha ali o pulgão e comia a terra, depois vinha o outro e comia a planta, e depois vinha o gafanhoto e comia toda a planta e não sobrava nada. Meu amigo, não existe isso. Isso não existe. Você vai ver que no livro de Gálatas, no seu capítulo 3, do 11 ao 13, Pai do Senhor, varão, está escrito assim, não sabeis vós que sois templo do Espírito Santo e que Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo do Espírito de Deus, destruirá, porque o templo de Deus é que sois vós santo. Para onde estava indo isso tudo que eles estavam levando aonde? Para que eles estavam pedindo isso então? Meu amigo, eu sei, cada um tem a sua doutrina, cada um tem a sua opinião, cada um segue aquilo que está dentro da sua palavra, mas aqui está dentro da palavra. Eu estou pregando a palavra do Senhor, eu não estou pregando aqui heresias, eu estou lendo da Bíblia. Por que Paulo diz então, cada um traz conforme puder e conforme propôs o seu coração? Então, se o seu coração propor mais, você traz mais. Se traz menos, você traz menos. Entendeu? Então você vai entender isso. Não sabeis que vosso corpo é templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, que não sois de vós mesmo,
Porque foste comprados por um preço. Glorificai, pois, a Deus, o vosso corpo, e no vosso espírito, a quais pertencesse a Deus. Mais uma vez falando aqui, eu sou o templo do Espírito Santo. Hoje, o templo está lá. Não existe mais o templo. E aonde você vai levar? Para onde você vai levar? Eu não estou aqui querendo falar de doutrina. Eu não estou querendo aqui entrar no termo de teologia de igreja. Mas existem tipos. Você vai ver que existem tipos de teologias. Teologia do pacto, teologia da aliança, teologia do domínio. Tem várias teologias. Em que você vai entrar? Em qual você vai entrar? Só existe uma Bíblia. Não existe duas Bíblias. Você vê aqui, então aqui no versículo 10 está escrito assim: trazei todos os dias a casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, depois farei prova de mim, nisto diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela do céu, não derramarei sobre vós bênção tal, que até não haja lugar suficiente para recolher-te. Hoje você vai ver, meu amigo, se você for abençoado, se você for uma pessoa próspera, mesmo você pode ter um quartinho, você pode ter um lugar pequeno, que você pode ser trilionário, que por mais que você guarde, se você quiser guardar o seu dinheiro, ainda assim cabe, porque seu dinheiro não fica mais contigo. Aqui está falando de mantimento, aqui está falando de alimento, está falando de... Porque quando ele fala que ele vai fechar a janela do céu, é chuva. Quando ele fala que ele vai abrir a janela do céu, é chuva. Por causa de vós, repreendeis o devorador. O que eu te falei do livro de Joel? Ele não destruirá os frutos da vossa terra. Os frutos, meu amigo. A vossa vide do campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Por que a vide era estéril? Porque o pulgão, que é o filhote do gafanhoto, entrava por baixo e comia a raiz. Me perdoa. Aqui se eu estou tocando na doutrina, se eu estou tocando a sua doutrina, mas eu estou pregando aquilo que está na Bíblia. E todas as nações nos chamarão bem-aventurados, porque vós sereis toda a terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. E as vossas palavras foram agressivas para mim, diz o Senhor. Mas vós dizeis, e que temos falado contra ti? Depois de tudo que falou o Senhor, depois de tudo que o Senhor falou com o povo da tribo de Levi, eles continuavam sendo cínicos. E tem muita gente que é cínico até hoje. As pessoas não querem repreensão de Deus. O livro do Senhor está aqui. As pessoas querem pregar aquilo que está no seu coração. Vós tendes dito, inútil é servir o Senhor. Olha só o que eles falaram. Inútil é servir o Senhor a Deus. Que não se aproveita, temos cuidado de guardar os seus preceitos, em andar de luto diante do Senhor dos Exércitos. Eles perguntando, inútil é servir a Deus. Como pode fazer uma pergunta dessa? Por que eles achavam inútil? Porque eles queriam bem melhor para eles. Queriam a riqueza para eles, queriam tudo para eles, e o povo vivia à míngua. E hoje está acontecendo muito disso. Ora, pois, nós reputamos por bem-aventurados os soberbos também, os que cometem piedade, são edificados, sim, eles tentam a Deus e escapam. Então essa é o que eles achavam. Eles viam as pessoas fazendo coisas erradas e achavam que o soberbo era edificado, porque eles tinham uma vida maravilhosa. Eles viam as outras pessoas ali tendo um bom fruto da terra, e eles achavam que Deus não era com eles, e começaram a roubar a Deus, começaram a catar o dízimo, começaram a catar tudo, começaram a não ajudar as pessoas. Eles estavam cínicos. Então você vai ver aqui, que eu aqui destrocei para você, todos os 2 capítulos do livro de Malaquias. Aí, muita pessoa não vai concordar com aquilo que eu preguei, é claro que não vai. Todos nós temos a quem seguir. Então aqueles que temeram ao Senhor falaram frequentemente um ao outro. E o Senhor atentou e ouviu, e um memorial foi escrito diante dele para os que temeram o Senhor, para os que lembraram do seu nome. E aqui não todos eles se desviaram, não todos eles ficaram naquela situação, mas sempre existe uma minoria a qual escuta a palavra do Senhor, a qual busca a palavra do Senhor e a temem. Temer não é temer de ter medo, não é isso. É você ter temor pelo Senhor, é você entender que o Senhor te criou, é você entender que os mandamentos do Senhor são até hoje. Mas você tem que entender que existe uma divisão que, infelizmente, hoje as pessoas não estão entendendo. Eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos. Naquele dia serão para mim joias, e pouparoeis como um homem poupa o seu filho que serve. Então voltareis a servir. E vereis a diferença entre justo e o ímpio, entre o servo de Deus e o que não serve. Então aqui o Senhor fala, volte para mim, e você vai ver a diferença daquele que me serve, daquele para que não serve.
Amém? Glória a Deus. Eu quero aqui deixar essa palavra contigo aqui, que você possa estudar com calma tudo que eu falei. Não precisa concordar comigo, né? É mais um estudo, não é uma pregação. Você está vendo aqui que eu não estou falando em línguas, né? Apesar da unção do Senhor estar aqui, o Senhor está aqui no meu lado aqui, mas eu estou aqui, deixei um estudo para que você possa pegar e não ficar com as minhas palavras, para que você, em nome de Jesus, venha consultar a Bíblia, porque ela está aí do seu lado. A minha Bíblia está aqui, eu estou com a Bíblia aqui no computador aberta, tudo que eu peguei e falei aqui, eu li da Bíblia. Amém? Vou aqui orar pela sua vida em nome de Jesus, orar por todos aqueles que vão ver esse estudo. Pai querido, Pai amado, em nome poderoso de Jesus, eis aqui a sua palavra, a qual o Senhor, Pai, colocou no meu coração para deixar hoje aqui. Então, em nome de Jesus, Pai, que só possa derramar da unção do seu poder, Pai, que só possa abrir a mente dos irmãos, que só possa, em nome poderoso de Jesus, derramar do seu poder a cada pessoa, a cada jovem, a cada igreja, que nós possamos estar contigo naquele dia, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meu irmão, fica na paz do Senhor. Deus é contigo, Evandro. A paz do Senhor, meu irmão. Que só possa, em nome de Jesus, continuar fazendo a sua maravilhosa que você está fazendo em nome de Jesus, e que o Senhor possa te dar força. E a cada um que for ver essa pregação em nome de Jesus, que o Senhor possa, em nome de Jesus, edificar a sua vida. Amém? Dá licença, eu vou desligar e vou postar no YouTube. Fica na paz.